Eu aposto que esse conteúdo aqui é melhor que muita mentoria por aí. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Tem muito conhecimento que eu quero despejar aqui, e compartilhar com vocês. E eu fiz basicamente um resumo daquilo que a gente vai falar nesse vídeo aqui. E eu quero que você fique até o final para você não perder nenhum detalhe. Então vamos começar aqui pelo recap semanal. Então eu vou trazer um panorama geral daquilo que aconteceu na semana. Foi uma semana que, resumidamente, né, trazendo um pequeno resumo. Comecei segunda e terça-feira ficando por míseros detalhes e na terça um ponto para pegar aí somados os dois trades entregariam para nós aí quase 100 pontos, né? Vitor, mas nossa, é muito ponto. Realmente é muito ponto. Semana retrasada, no caso, semana anterior a essa aí, a gente pegou mais de 200 pontos no dólar. Foi uma semana excepcional. Inclusive, eu tenho clicado mais no dólar porque tem encaixado muito mais as regiões comparado ao índice futuro, né? E já comentando um pouquinho do índice futuro, o que que aconteceu? Na sexta-feira, daqui a pouco eu vou falar sobre sexta-feira, mas assim, é região, pessoal. Eu olho muito para a região, você vai entender daqui um pouco mais, você que é aluno, ou seja, você que não é aluno. E eu olho muito para essa formatação do mercado. E eu vou explicar para vocês, inclusive, por que que eu não vendi o índice futuro também, por que que eu não fiquei caçando venda. Ok, o dólar a gente trabalhou sim na ponta compradora, eu vou explicar por que que eu trabalhei na ponta compradora. Então, tudo com embasamento técnico, né? Eu sempre falo para os meus alunos na sala que eu preciso buscar motivos técnicos, né? Eu chamo de argumentos técnicos. Então eu preciso disso, né? Mas daqui a pouco a gente vai detalhar mais. Então a gente vai falar sobre o recap de sexta-feira, esses detalhes aqui que eu acabei de falar com vocês. A gente vai tratar também de expectativas para a próxima semana. E na quarta ou na quinta-feira, eu não lembro agora, eu falei um pouquinho sobre indicadores de momento. Na verdade, um pouquinho não. Falei basicamente nada. Tem alguns alunos que comentam no chat ali que usam esses indicadores. Eu, particularmente, ali para o intraday, eu acabo não usando. O que eu posso usar, eventualmente usar, é para um gráfico diário, um gráfico de 60 minutos, um gráfico semanal. Eu uso para ações, tá? Ações, quando eu vou. Eu não tenho feito muitas operações e ações, mas eu uso mais para ações. No índice, no dólar, dá para usar assim no gráfico macro, só que com um porém, pessoal, com um detalhe. Bom, daqui a pouco eu falo esse detalhe, mas aqui, ó, é essa estrutura aqui, ó. Tá? Inclusive, quando eu mudo aqui, por exemplo, ao gráfico semanal, todos os indicadores, OBV, estocástico lento, MACD linha com histograma e IFR. Faz tempo que eu tenho isso. Faz um bom tempo que eu tenho isso, acho que mais de 3 anos. E aí eu vou comentar um pouquinho como que eu usaria isso, as divergências que estão sendo apresentadas. E eu já oscilei no sentido de ter um indicador aqui mais relevante que o outro na época que eu usava muito eles, tá? Mas aqui eu tenho tudo automatizado. Inclusive você que quer receber esse prompt aqui, né, esse save do Profit com essa configuração automatizada aqui, é só você entrar no grupo Free VIP, você que não é aluno, e onde que você encontra esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Então você entrando aqui no grupo, eu vou mandar na sequência essa estrutura aqui, tá bom? E depois eu vou explicar como que funciona ela, tá bom? Então fica preparado. Eu vou tentar no máximo, com que esse vídeo aqui dê 35 minutos. Logo mais saberemos quanto tempo vai dar, tá? Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Pega papel e caneta na mão. Aproveito para convidar você que está assistindo aqui no YouTube para curtir esse vídeo, para deixar teu comentário, a tua dúvida aí, que assim que der eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá? Então comente mesmo, compartilhe esse vídeo também com alguns amigos aí, porque é um conteúdo de bastante relevância, tá bom? É isso. Vamos lá, começar por essa semana. Alguns comentários aí do que aconteceu nessa semana. Eu tô gravando esse vídeo aqui numa manhã de domingo, bem cedo, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, a semana ela foi boa, só que assim, pelo menos para mim, ela não foi tão lucrativa quanto a semana anterior, que a gente principalmente amassou muito dólar, né? A gente fez aí, eu fiquei devendo o recap dessa semana do dólar absurda, mais de 200 pontos, né? A gente fez, pra você ter ideia, a semana começou 70 pontos na segunda-feira no dólar futuro e sexta-feira fechou com trade de 70 pontos também. Então, só em dois. Ah, Vitor, mas eu não surfei tudo isso. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você tem que primeiro o quê? Né? Antes de pensar em surfar, primeiro você tem que entrar na oportunidade, primeiro você tem que aprender a gerenciar um trade, entendeu? Primeiro você tem que quebrar a sequência de prejuízos, entendeu? De repente você tá afobado. E eu vou falar um negócio para você. Tem muita gente que assim.
cara sabe fazer, o cara sabe operar. De repente é você que tá me ouvindo aí do outro lado da tela. Você sabe o que que é uma quebra de estrutura, você sabe vários fundamentos técnicos. Só para você ter ideia, teve um aluno que entrou na sala, eu não sei ao certo quando ele entrou, e ele ficou de fora na mega semana linda que nós tivemos no dólar. E daí veio para a semana seguinte, o que que aconteceu? E aí ele comentou, cara, eu só tomo stop, não sei o que que tá acontecendo, cara, só eu que não ganho dinheiro, só eu que não ganho dinheiro na sala, ele comentou bem assim. E aí eu tentei argumentar no sentido com ele para saber o que tá acontecendo, entendeu? Né, para saber, se eu não me engano, faz acho que cerca de um mês que ele tá na sala. E aí às vezes consegue operar, às vezes não consegue estar na sala, e às vezes pega muito contrapé do mercado, às vezes chega atrasado na sala. Então isso pode acontecer com várias pessoas, né? Inclusive eu bato muito na tecla. 8h30 até no mínimo às 11 horas é uma janela de horário que assim, você tem que ter separado para estar no mercado. Entendeu? Você tem que estar separado. Você tem que organizar a tua agenda para fazer isso. Caso você não consiga e você desempenha outras atividades ali em paralelo, você vai ter que aceitar que você não tem, você não está com toda a atenção focada no mercado. Você vai ter que aceitar isso. Então, normalmente, você não vai captar todos os detalhes, todas as informações, todos os ensinamentos, entendeu? Né? Você vai ter que saber lidar com isso, né? É a mesma coisa se, por exemplo, eu sou motorista e eu dirijo no mesmo momento que estou no mercado. Então você vai ter que escolher dirigir ou vai ter que escolher estar no mercado, entendeu? É difícil conciliar as duas situações, tá? E vamos lá, voltando aqui, pessoal. Semana foi muito boa, teve a situação dos dois trades no dólar, eu até poderia começar a falar pelo dólar futuro aqui. Então a gente teve duas operações que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Essas operações aqui foram operações bem chave, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui era uma região de venda e o mercado já abriu lá. Eu já poderia ter saído já desse reteste aqui vendido. E o que que eu esperei? Ele fazer o quê? Um novo pivô de alta, ok? Eu fazendo um novo pivô de alta, eu ia presumir a falha. Não que ele já não pudesse descer aqui. Qual que é a diferença aqui? Nossa, nós não compramos, né? Inclusive, se você visualizar o cenário do índice perdão, do índice na sexta-feira, ele fez basicamente uma mesma configuração aqui de trade de VWAP, só que próximo a uma região de pré-rompimento. Por isso que eu também não peguei o índice. Daqui a pouco eu vou para a tela do índice e você vai entender melhor, tá? Mas nesse caso aqui, ó, eu esperei de fato ele acionar um pivô de alta e eu presumiria a falha desse pivô. Isso acabou não acontecendo. O mercado deslanchou e infelizmente depois de tarde teve uma comprinha aqui, ó, tá? Que chegou a pagar aí no primeiro momento pelo menos a parcial, tá? Pelo menos a parcial aqui, ó, ok? Depois a parcial e depois voltou lá em cima, dando, se eu não me engano, 18 pontos. E aí entra um detalhe. Olha só, na terça-feira não fiz a venda aqui, meus amigos, tá? Ficou um ponto para acionar a nossa venda. Quem estava na sala pôde acompanhar esse racional completo, tá bom? Então, rapidamente, tem recap desse dia que você pode assistir, mas o preço se encontrava em uma retração, tá? Uma retração de 61,8 junto com o topo anterior. Eu sei que você está vendo o 7640 aqui, mas depois eu ampliei essa fíbula embaixo, tá? Eu ampliei essa fíbula embaixo, ó. Por isso que ele distorceu o 76, mas só dessa última pernada aqui era o 61. E aí o que que acontece, ó? Ele teve a microquebra exatamente no 73, marquei aqui esse rompimento. Após romper, eu marquei aqui, ó, o 58, lembro até agora, 5824 apregoado. Eu comentei antes, anotei na tela 5824 a nossa venda, stop na máxima do dia, 2,5 pontos para a gente pegar toda essa queda e o preço ir buscar o quê? A regiãozinha lá que era uma região potencial de liquidez aqui embaixo, que pagaria de 50 a 70 pontos, né? E aí você me pergunta, por que que eu não vendi aqui nada no meio aqui ao longo do movimento, né, pessoal? Eu esperei o reteste aqui em cima. Eu falei, pessoal, eu vou bancar o teimoso, não acionou aqui, eu vou esperar ele retestar lá em cima, né? E uma pena ele ter acelerado e eu não peguei nada nesse miolo. A gente foi pegar, se eu não me engano, uma compra no risco aqui e deu um trade, se eu não me engano, lembrei. Antes do mercado abrir nesse dia, eu fiz até recap, tá? A gente deixou no 5786 uma compra, exatamente no 5786, né? Então essa foi a primeira compra, chegou a pagar parcial 1 para 1, depois a gente teve que retomar aqui, tá? Retomar a compra aqui no 149, e na verdade não foi nem por candle, tá? A gente pendurou a ordem aqui e fez mais um tradezinho aí que chegou a pagar
um pouquinho mais de 10 pontos, tá? E depois novamente ele vem quebrar a estrutura. Foi isso que eu fiz, tá? Foi isso que eu fiz, tá? Então, uma infelicidade segunda e terça ter começado assim, tá? Mas na quarta a gente já pegou aí algumas boas operações, deixa eu ver aqui. Ah, não, perdão, na quarta ele ficou. Ah, ele ficou travado aqui nessas mínimas inicialmente. Ah, na quarta foi um dia absurdo, pessoal. Muita gente se quebrou aqui, não na sala, tá? Mas a gente começou comprando aqui. A gente começou comprando. é, E ele chegou a pagar para nós, se eu não me engano, 18 pontos aqui. E depois teve mais compras nessa região aqui. E aí teve um pequeno detalhe, tá? É, Eu vou postar o Reels, eu não postei o Reels desse vídeo com o racional dessa operação, mas eu fiz o recorte da sala ao vivo, tá? Teve alunos que retomaram a compra aqui, só que foram violinados. Alguns deixaram uma gordura maior, eu deixei uma gordura maior, não fui violinado aqui, mas pode ver que esse candle aqui, ó, ele rompe a mínima. Esse candle 90, ó, tá? Muita gente foi violinada aqui nesse trade e eu acabei, chegou a pagar mais de 35 pontos. Eu fiz uma parcial no topo anterior aqui com 25, 26 pontos, tá, pessoal? É, e aí foi bacana porque nesse vídeo que eu recortei, eu vou postar depois. Eu lembro que quando ele faz esse rompimento, eu deixei bem claro, eu falei assim, aqui não é região de compra, tá? Eu tô comentando rapidamente aqui com vocês, pessoal. Mas olha a importância de saber o que está fazendo no mercado. E eu falei, aqui eu não vou comprar. Por quê? É um pré-rompimento e eu já tinha comentado antes dele fazer esse rompimento de mínima aqui, que seria potencialmente um dia de rompe topo, rompe fundo, ou como queira chamar de alargamento ou triângulo expandido, né? Então veja que ele rompe a máxima, depois ele volta até renovar a máxima aqui, ó. Ok, esse primeiro movimento ele já fez essa estrutura, ó, tá? Rompeu mínima, voltou, rompeu máxima, tentou romper mínima, não conseguiu, só retestou a mínima aqui, e aí ele acabou vindo aqui em cima romper máxima novamente. O que que ele fez? Rompeu mínima. Eu até comentei, no momento que a gente estava na sala, pessoal, eu falei assim, ó, a gente pode ter aqui um alargamento, tá? E ele foi realmente lá embaixo, né? Tá? Quando ele nos tira nessa operação, eu, por exemplo, aqui, eu não apertei o stop, tá? Então eu tava nesse trade aqui também, eu não apertei stop. E nessa operação aqui eu já tava. Ele voltou aqui, eu fiz uma adição aqui, subiu novamente, desovei, voltou aqui, eu fiz mais uma adição aqui no pé na mínima. Acabou rompendo, falei, pessoal, vou pagar um pedágio, tomei menos 4 pontos de stop aqui. Ele estopou, falei, vou pagar mais um pedágio. Tava com lucro desse primeiro trade, dessa adição aqui. Se me estopar, ainda eu ficaria levemente positivo. E deixei uma gordura no ponto de cobertura e ele acabou entregando esse movimento. Quando ele faz isso, alguns alunos, por não ter pago o pedágio e alguns que foram violinados, eu comentei assim: eu espero exatamente no ponto imã, junto com a quebra de estrutura. Se você observar aqui, você que é da sala ao vivo está cansado de ouvir eu falar isso, né, sobre quebra de estrutura. O que que é a quebra de estrutura para mim de uma maneira clássica? É quando você tem um pivô que falha. Simples. Ah, Vitor, uma quebra de estrutura pode ser um pivô? Pode. Mas eu analiso a melhor quebra de estrutura principalmente em movimentos de forte tendência, não o pivô de baixa, ou não o pivô de alta, ou aliás, o pivô contra o movimento vigente, mas sim oficialmente o que quando você tem um pivô de baixa em uma região potencial de reversão para alta, ele vem e supera o topo anterior. Isso aqui é a quebra de estrutura. Só que ele fez de forma acelerada. Quando ele fez de forma acelerada, eu falei, pessoal, a gente vai marcar assim o pivô lá embaixo, tá? Onde que foi o pivô anterior. A gente vai marcar o corpo real também, tá bom? E a gente vai analisar aqui onde que ele partiu a aceleração do movimento, que foi bem aqui, ó, candle 91, e analisar o último candle negativo após o primeiro. Então, eu até vou anotar aqui, ó. Teve um Kendo. Qual foi o primeiro Kendo? Você vai olhar ali. O primeiro Kendo, aceleração. Qual que foi? Aqui no caso está um minuto. Eu prefiro fazer pelo 2 ou pelos 5 minutos, tá? Mas o racional é o mesmo. Primeiro Kendo de aceleração. Por quê? Porque ele mostra a pressão compradora. Vamos supor que esse Kendo 91 não subisse ainda, ele fosse menorzinho aqui e apresentasse outro negativo, tá bom? Aí eu teria que avaliar o quê? O próximo candle positivo, o corpo real dele, a aceleração. Porque é basicamente ali esse candle que ele vai mostrar ali onde que iniciou essa pressão. Para esse movimento aqui, esse candle ter fechado como fechou, muita gente comprou aqui. Muitos players compraram aqui.
Então ele vai mostrar para mim numa análise discricionária a pressão naquele ponto específico, ok? Então assim, inclusive, né, muita gente tem dúvida, não conhece o funil do método L2 ainda. E aí o que que vai acontecer? A pessoa acha que, pô, eu tô caçando um fundo aqui. No dia que eu fiquei de fora por um ponto da venda na terça-feira, que teria pago 70 pontos, eu dei um break na sala e voltei a explicar e falei assim, pessoal, quem tá chegando novo aqui, talvez, dependendo do racional, do teu método, daquilo que você operava antes, talvez seja muito delicado você aceitar vender aqui, visto que o preço está subindo. Mas a gente trabalha com três tendências no mercado. Eu falo isso: tendência primária, secundária e terciária. É uma das bases de Charles Dow, né? Da teoria de Dow, da análise técnica clássica. E como que eu uso na minha metodologia? Contexto macro, intermediário e intradiário. Então, essa é a base. Então, é natural você ver um movimento nos 5 minutos ali subindo e eu estar buscando que uma venda. Loucura, né? Só que desde que a estrutura dos 60 minutos, que é o tempo, né, âncora maior, tá me dando o quê? Uma base para venda. Se a tendência dos 60 minutos está de queda e os 5 minutos está subindo numa região potencial de venda da estrutura dos 60 minutos, eu não pagarei compra, eu pagarei venda. Entendeu? Resumidamente é isso. Não vou me alongar muito aqui. Módulo 3 do método L2, lá eu falo muito sobre isso. Estruturas do preço, ciclos de mercado, entender toda essa estrutura que o mercado apresenta para nós, né? E aqui, quando a gente está falando aqui do 1 minuto, do 2 minutos e dos 5 minutos, o que que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é análise discricionária para você afunilar a tua entrada. Então a gente vem lá do gráfico macro, então a gente tem, fazendo uma analogia, né? Então a gente tem uma visão lá da floresta, né? E a gente vai aproximando essa visão para qualificar o nosso ponto de entrada. Porque toda essa região que o dólar se encontrou aqui, principalmente nessas mínimas, era uma faixa de em torno de 15, 16 pontos aí de uma zona potencial de compra, mas 15, 16 pontos é acima daquilo que normalmente nós pagamos de stop, que é em média aí até 5 pontos. Tem trade que é 2 pontos, tem operação que é 3, 4, 5, né? Normalmente até 5, né? Tem stop que às vezes passa um pouco esse risco, né? Então a gente vai afunilando, né? Para poder o quê? Chegar no ponto de entrada. Então eu olho para isso. Primeiro candle dessa. Tá na região? Sim. Falhou ali um pivô? Sim. Se eu não peguei a falha do pivô aqui embaixo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Pô, não peguei a falha do pivô. Então eu tenho que olhar para o preço voltando aqui nessa região. É uma região potencial de liquidez, tá? Então, o primeiro candle da aceleração e o último candle negativo antes da aceleração, tá? Antes do candle que firmou o movimento para alta e efetivou a quebra de estrutura aí. Eu posso marcar esse candle, tá? Então, às vezes é mais de um candle. Daí, o que que você pode fazer aqui, ó? Não tem problema. Pô, meter um candle negativo aqui, daí mais um positivo, não tem problema. Você vai marcar o primeiro candle que se iniciou o movimento aqui, que foi a base da quebra de estrutura, tá? Resumidamente é isso. E juntamente a isso, você vai fazer o quê, ó? Você vai analisar também aqui, ó, tá? Você vai analisar aqui também, ó, o último candle do pivô aqui, o último candle negativo, tá? Porque aqui foi a falha, pode ver que ele só falhou, buscou liquidez e subiu, tá? Ah, mas foi com notícia, independente, independente, tá? E aonde que o preço voltou, ele veio um pouco abaixo, né, pessoal? Até achei que ele ia fazer um novo trap da mínima, né? Mas mantive firme, olha que ele fechou, tá? Só para você ter ideia, o trade de terça-feira do dólar, eu marquei essa região aqui, ó, tá? E aí, nesse dia aqui, ó, eu joguei um pouco para cima a nossa compra, tá? 5770, foi mais ou menos aqui, ó. 5770 e veio buscar a ordem exatamente aqui, ó, tá? Veja que é loucura, né? Porque na terça eu coloquei lá aonde foi a ponta do pivô. No caso era para venda. Aqui no dia 12 de fevereiro, o que que eu fiz? Eu coloquei um pouco para cima justamente por lembrar de terça-feira. Eu falei assim, não, terça-feira eu deixei no ponto mais baixo de liquidez, ele não acionou e entregou mais de 50 pontos. Então hoje o que que eu vou fazer? Eu antecipo aqui no corpo real exatamente da barra que acelerou e o stop fica aqui embaixo. Foi isso que nós fizemos, né, pessoal? E aí deu esse belíssimo trade aí que chegou a bater 28 pontos, tá? Beleza? 28 pontos. E que loucura, né? Pensa o tanto de gente que se quebrou aqui nesse mercado, pessoal. Não, eu não gosto de falar isso, mas teve aluno que mandou assim pra mim, cara, eu tava nessa sala aqui, eu já participei dessa sala, e venderam 4 vezes rompimento de fundo.
Análise técnica clássica, vamos lá nos primórdios da base de se operar no mercado. Três tipos de tendência: tendência de baixa, tendência lateral, tendência de baixa, de alta e tendência lateral. Isso é a base. Dentro desses três tipos de tendência, tem variações que eu sempre falo para os meus alunos. Tem a super tendência, por exemplo, a do índice sexta-feira. Tem uma lateralidade que ela é muito mais marcada, ela respeita mais os fundos e as mínimas. E, e tem um estilo do mercado que eu chamo também de rompe topo, rompe fundo, que é o alargamento. Tem dia que o mercado vai ficar assim. Rompe mínima, falha, volta, rompe máxima, falha, volta. E o mercado fica nessa dinâmica, né? E quando você vê, por exemplo, um movimento mais enroscado, o que que vai acontecer? Fica muito mais simples de você pagar um risco na extremidade, mas você não força o rompimento dele. Pensa comigo, você vir aqui, ó, e tentar forçar um rompimento. Aqui, pessoal, por exemplo, aqui, ó, aqui eu até aceito que daria uma venda, tá? Aqui eu acho até bacana. Pô, eu imagino a continuidade no movimento de baixa. Ele falha topo lá em cima, certo? Mercado aqui na sequência vem romper exatamente aqui ele rompeu. Aqui volta o que? Fazer o respiro, né? Trazendo uma expectativa de troca de polaridade. Aí beleza, até posso vender aqui, stop aqui em cima e vamos ver se acelera na queda. Aí beleza. Caso contrário, aliás, caso contrário não, né? Eu não faria a venda aqui embaixo. E a todo tempo eu falando na sala ao vivo, vamos brigar o quê? Tentou falhar a mínima aqui, ó, ou retestar a mínima, pagamos compra e vamos. Quando eu peguei aqui, após um gain aqui e um gain aqui, nessa movimentação, quando ele volta aqui, ele deu 19 pontos, inclusive, aqui, ó. Quando ele volta aqui, pessoal, que ele me tirou da operação, eu falei assim, eu vou pagar mais um trade aí mesmo, né? Deu stopzinho de 4 pontos. Quando ele stop os 4 pontos, eu falei, pessoal, essa região é compra. Para mim não é venda aqui, eu não vou vender. Que às vezes quem tá do outro lado da tela fica, não, mas pô, Vitor, ele não tá rompendo. Então, assim, eu preciso estar convicto da minha leitura. Eu falei, aqui é compra, aqui tem que comprar de novo. Paguei novamente o risco, deixei uma gordurinha um pouco maior, deixei uma gordura um pouco maior. E o que que acontece? Olha, olha a explosão, tá? E aí, mais uma compra aqui, ó. Mais uma compra voltando nessa região. Uma belíssima compra. Eu cravei novamente o ponto da compra aqui, ó, 5770, que era o ponto de captura de liquidez, ó. Se você observar aqui, ó, 5770, exatamente aqui, ó, corpo real do pivô, ó. E aí, quase 30 pontos desses aí eu peguei aqui no topo anterior, pelo menos 25 pontos, tá, pessoal? É isso aí. Aí a gente vem para sexta-feira. Por isso que eu falo que o dólar, o melhor dia foi esse aqui, dia 12. Infelizmente, segunda, peguei poucos pontos depois, né? Tentando pegar ali alguma coisa que sobrou do mercado. Né, o mercado precificou duas boas movimentações aí por um pequeno detalhe que não fomos acionados. E aí sobrou o que? Às vezes um trade de repique, ali uns 10 pontinhos, 12 pontinhos na mesa, né? E aí a gente vem para aqui, ó. Aqui novamente, esperei a região verde para comprar, não veio. Presta atenção nessa região verde aqui, ó. Não foi aqui que ele tinha falhado mínimas e ele voltou para cima? Então eu marquei essa região aqui para sexta-feira e ele estava numa retração macro também de 61. Olha aqui, ó, retração macro de 61, 61, 61 e 76, tá? Por isso que eu olhei para compra nessa região. E aí quando ele volta nessa região, pessoal, eu não vendi. Teve até gente que perguntou para mim no Stories, pô, mas não era a venda aí? Se você olha só isso aqui, é venda, tá? Mas por que que eu não vendi aqui, pessoal? Por que que eu não vendi aqui, ó? Porque aqui era um 7640 dessa pernada de alta, somado esses fundos anteriores que respeitaram, tá? Deixa eu até mostrar nos 5 minutos aqui para vocês, tá? Então, quando eu coloco 5 minutos aqui, ó, falando um pouquinho já de sexta-feira do dólar, olha o que que ele fez aqui, ó, pessoal. Olha a quantidade aqui de mínimas que ele batia na região, voltava a romper máxima, voltava aqui na minha análise, isso aqui era busca por liquidez para voltar a romper máxima, né? Olha aqui, ó. Aqui mais uma vez, lá na parte da tarde aí do dia 12, né? E aí ele volta a romper máxima. Quando ele volta para essa região aqui, ó, ok? Aqui teve compra também, tá? Isso na quinta-feira, certo? A venda também lá em cima ficou na pedra, tá? Eu olho para o mercado voltando aqui. Eu falei no pré-mercado, pessoal, essa região aqui é de liquidez, eu vou comprar uma vez. Eu vendo aqui, tá? Aqui eu vendo. Então, na sexta-feira, eu sempre falo isso para os meus alunos e é uma coisa que você tem que anotar aí no papel.
você não sabe quanto que o mercado vai subir, você não sabe quanto que o mercado vai descer. Mas se você tiver um método bem alinhado, ele vai contribuir para quê? Para que você possa mapear as regiões. Eu faço mapeamento, tá? Inclusive, estava pensando em algo aqui. Bom, é, então, eu faço mapeamento de venda, buscando o quê? Critérios técnicos para poder fazer essa venda, confluências, né, logicamente, e os pontos para compra, ponto final. Então, como ele tinha rejeitado algumas vezes, eu falei, pessoal, aqui tem um ponto interessante para imaginar uma potencial liquidez e a gente vê o preço podendo acelerar na alta ou voltar nos pontos de venda. Pode ver que aqui exatamente ó, quando teve essa quebra de estrutura, rompendo essa mínima, visto que ele acionou o pivô, eu marquei essa região de liquidez aqui. Foi uma das regiões, tá? A outra região eu marquei aqui em cima, porque era uma retração de 7640, e nós tínhamos também o trap da máxima, caso fizesse, ou até um reteste da máxima, tá? Então tinha bastante liquidez aqui, tá? Ah, outro detalhe aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês isso aqui, que ficou bem bacana. Não estava operando aqui na parte da tarde, mas lembra que eu falo para vocês que aonde ele falhou o pivô, ele pode retestar lá? Então veja que aqui teve um pivôzão, ó. O que que o mercado fez quando rompeu essa mínima? Quebrou a estrutura. Aonde que ele foi exatamente? Vamos marcar aqui, ó. Pego a ponta do pivô aqui e jogo para lá. Aonde que ele foi exatamente? Só que eu tava comprado nesse dia aqui. Ah, lembrei. O único trade do dólar que nós fizemos aí foi na região do 7640 aqui, no dia 13, ó. Ele chegou a bater mais de 30 pontos aqui. Foi o único trade, da quinta-feira, ok? Perdi a venda lá em cima. Não deu para fazer a compra da abertura aqui, porque eu esperei ele retestar exatamente aqui, ó. Teria comprado aqui, teria zerado lá em cima, ou gerenciado o movimento, tá? E aí deu uma compra aí que chegou a pagar, pelo menos eu não consegui fazer os 30 pontos, eu peguei 27 pontos aqui desse trade, tá? Ok? Mas olha que interessante, ele voltou exatamente lá buscar liquidez, tá? Exatamente buscar liquidez. E aí a gente vem para sexta-feira, eu volto para sexta-feira aqui, ó. Então eu fiz uma compra aqui, pessoal. Fiz uma compra aqui, 4 pontos de stop. E a segunda compra, aí entrou uma variação num trade que eu faço. Geralmente, quando a faixa de liquidez é maior, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com o meu trade, 50% da mão, tá? E vou deixar o stop um pouco mais alongado e montar minha operação. O que que eu chamo de montar? Então, por exemplo, o meu risco nesse momento, se eu não me engano, era 8 pontos. Eu não lembro agora. Era 8 pontos. Se eu não me engano, era 8 pontos. E aí eu falei, pessoal, é meio alto esse risco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar 50% da mão e os outros 50% da mão eu coloco acima do stop, tá? Acima do stop, tá bom? Então, por exemplo, eu tomei a compra aqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu tomei a compra aqui. Foi mais ou menos aqui, ó. Tá? Foi mais ou menos aqui. E o stop é abaixo dessa linha verde. Stop loss. Foi 6 pontos de stop com a adição, tá? Só que daí o que que eu faço? Como a faixa de liquidez é maior, eu posso, fazer o quê? Esperar uma microquebra ou dois, tomar no risco. Por quê? Porque aqui já teve a quebra de estrutura. Aqui já foi uma região que falhou. Então eu sempre falo isso. Se ele tá chegando numa região que há vários dias aí não buscou essa região, eu tenho que tomar muito cuidado em já catar o risco aqui. Não é errado, tá? Ok? Não é errado. Mas se no dia anterior, por exemplo, ele já fez isso aqui, ó. Se no dia anterior ele já fez a quebra aqui, não tem necessidade quando ele volta aqui, eu esperar o quê? Esperar novamente ele quebrar a estrutura. Ele já quebrou a estrutura. O que que eu posso fazer? Eu posso tomar o risco a partir daqui. Foi isso que eu fiz, certo? Só que como a faixa de liquidez era de 8 pontos, eu entrei dosado à mão e adicionei mais um pouquinho. O meu médio arrastou e aí fechei a operação com menos 6 pontos, tá? Menos 6 pontos aí, tá bom? Mas quando o risco é 8 pontos, 9 pontos, 10 pontos, eu não faço a entrada cheia, com a mão cheia, tá? Eu doso a minha mão. Na mentoria eu falo sobre isso, né? Então a gente trabalha com proporcionalidade e a proporcionalidade remete ao que? A dosagem. Proporcionalidade, o que que é? Se normalmente nós pagamos stop de 2, 3, 4, 5 pontos no dólar e você tem uma oportunidade que ela é técnica, mas ela tá dando ali um risco de 8, 9, 10 pontos, o que que você vai fazer? Você não vai perder o trade, tá bom? Você pode até esperar um outro detalhe para você entrar na operação. Mas se você for tomar o risco de 8, 9, 10 pontos ali, vai ter que dosar a quantidade de contrato. Pô, eu opero 10 contratos. Então, se está dando geralmente o dobro daquilo que eu aceito de risco, eu vou entrar com 5 contratos. E daí o que que eu faço? Eu coloco uma adição bem acima ali, 2, 3 ticks acima do meu stop.
né, acreditando que talvez se ele voltar ali e buscar mais liquidez, ele acione uma operação. Resumidamente é isso. Tem outros detalhes que a gente pode fazer aí também para estar fazendo uma adição, tá bom, pessoal? Pode ser a adição a favor ou geralmente é a adição quando ele volta a retestar a região, tá? Isso é muito bacana também, tá? Então não é todo momento que eu faço isso, mas tem momento que ele vai dar essa condição. Deu para entender? Ficou com dúvida? Deixa um comentário aqui que eu posso trazer um conteúdo aí gratuito para você que não é aluno, tá? Você que é aluno, você tem que ir lá para o acervo, né? Para o acervo aí da sala ao vivo ou da mentoria, tem muito conteúdo lá. E aí, o que que aconteceu? Passou reto. Depois, pessoal, ele veio aqui, ó, né? E essa foi a última compra que eu comentei. Ele fez bem uma micro quebra mesmo, aqui, ó. Bem uma micro quebra. Essa barra que eu considerei o rompimento de topo, tá? E aí ele volta bem num ponto de liquidez que tinha respeitado algumas vezes a mínima, tá? 2,5 pontos de risco, tá? Chegou a bater 7,5 pontos, eu livrei a parcial. E isso aqui foi usado uma baita de uma ancoragem aqui, tá? Até fiquei de recortar a parte do vídeo que eu comento na sala para compartilhar com os meus alunos, né? Mas tinha uma baita de uma ancoragem, a gente comprou acima da ancoragem com o stop aqui 2,5 pontos de risco. Bom, expectativa no mínimo, no mínimo, no mínimo, era pelo menos uma VWAP, tá? Por quê? Porque eu até comentei, eu falei, pessoal, o dólar tá forte, não tá conseguindo quebrar a estrutura no 2 ou nos 5 minutos, então a expectativa desse trade aqui, pelo menos é na VWAP, junto com o topo anterior. E daí, logo após a isso, eu acabei fechando a sala ao vivo. E antes de fechar a sala ao vivo, eu deixei algumas instruções. Eu falei assim: enquanto não quebrar a estrutura, não fica caçando, não fica caçando compra, tá? Não fica caçando. Eu vou, presta atenção aqui nessa aula, só para você entender. Qual foi o motivo dessa compra aqui? Essa aqui foi na zona de captura de liquidez. E aqui também, tá? Essa vela 9 aqui foi um trap de mínima potencial. Eu não entrei nesse trap aqui, tá? Eu já tinha tomado ali dois stopzinhos por risco, recorde inclusive, né? Eu acho que foi o primeiro dia de loss aí do ano sem ter condição de trade na parte da tarde que virasse o jogo. Perdão, segundo dia de stop no dólar esse ano, tá? Segundo dia de stop. Teve um dia que eu fechei também com 4 pontos a sala, mas de tarde ele foi numa região que eu deixei mapeada na sala e pagou, se eu não me engano, acho que mais de 30 pontos aí numa reversão, tá? Então isso aqui é trap. O que que é manipulação? Tá? Aliás, como que eu faço dia a dia, pessoal? Vários dos trades que vocês veem aí, 40, 50, 70, enfim, eu vou estar trabalhando o quê? Ou o trap ou uma quebra de estrutura. Se já tem quebra de estrutura na região, eu não preciso esperar trap. Resumidamente é isso. Quando você tem a tentativa ali, você pega por tentativa de trap, né? Uma falha de mínima e ela não acontece, ou por zona de liquidez e o preço continua caindo, subindo, rompendo uma região, você tem que partir para o quê? Para uma quebra de estrutura, tá bom? Que é aquilo que eu falei para vocês, resumidamente, para mim é uma falha de pivô. Então faz um pivô de baixa, tá numa região potencial para compra, supera o topo anterior, você vai lá e espera voltar a captura de liquidez, tá? Beleza? Então tá aí, o preço caiu aqui, ó. Superou o topo anterior? Superou. O que que eu marco aqui? Essa mínima e fico atento aqui ó, a um gatilho ou deixar a compra pendurada para reversão. Isso é captura de liquidez, tá? Quando eu falo captura de liquidez é isso. Tem um momento que o preço vai voltar o quê? Vai voltar só a trocar polaridade e subir. Eu particularmente não gosto muito. Mas aí o que que você precisa entender das quebras de estrutura? A quebra de estrutura mais clássica que existe no mercado, para mim, principalmente se eu estou dentro de um trade, é pelo intra 5, tá? Ok? Qualquer quebra de estrutura pelo 2 ou pelo 1 minuto, elas são mais suscetíveis a falhar, tá bom? Não acho ruim, opero sim 1 minuto e 2 minutos, quando já está na região qualificada, mas como eu sempre bato na tecla todo dia, pessoal, conteúdo de mentoria aqui, presta atenção. Então, assim, você tá dentro de uma venda, igual eu falei na sala. Teve aluno que pegou a abertura, Vitor, acreditei que ele ia respeitar, tava aqui na POC de ontem e, pô, belisquei uma vendinha aqui. Eu falei, agora gerencia, cara. E aí, se você observar, pessoal, olha aqui, ó, em nenhum momento, e eu falei isso na sala ainda, tá? Pelo 2 minutos, até dá para buscar uma quebra, mas em nenhum momento ele quebrou a estrutura pelos 5 minutos. Nenhum momento, ó. Então ele, ó, desceu, corrigiu, olha aqui, ó, rompeu. Marquei essa mínima.
corrigiu. O que que aconteceu aqui, ó? Aqui não tinha rompido ainda. Rompeu, ó. Stop aqui. Corrigiu. Aqui fez até meio que um pivôzinho raso, né? O que que aconteceu? Rompeu. Topo mais baixo. Corrigiu. Aqui fez uma estrutura, né? Tipo um ABC, rompeu. Rompeu a mínima, topo mais baixo. Veja que em nenhum momento, na forma como eu ensino meus alunos a gerenciar um trade, em nenhum momento ele fez a quebra de estrutura. Aqui eu posso começar a acreditar que ele fez, ó. Então ele faz o rompimento, rompe o topo anterior, podemos considerar uma quebra. Podemos considerar aqui ele vindo exatamente nesse ponto aqui, ó, e sair comprado daqui para uma possibilidade de reversão, tá? Inclusive, segunda-feira agora, o que que eu vou fazer? Abriu com gap de baixa, eu vou tacar a compra. Para mim, ele já está num processo de exaustão que ele veio buscar liquidez aqui, tá? Ok? Isso aqui é induzir os operadores a vender mais, sendo que ele já apresentou uma deriva, e para mim está sobrevendido. Não preciso nem olhar para indicador para acreditar que ele está sobrevendido, tá? Então, eu vou trabalhar novamente na compra aqui, tá? É, Eu vou mostrar as expectativas para vocês do que eu faria. Daqui a pouco eu vou mostrar indicador, tá? Eu vou dar uma passada no índice rápido, focando mais na sexta-feira. Lembrando que eu comecei a semana com um stopzinho no índice, depois a gente pegou um trade aí que chegou a pagar 400 pontos, tá? E eu vou olhar sim para a compra, tá? Semelhante ao que fizemos aí dia 5 de fevereiro, tá? Então temos duas situações: ou trade de VWAP ou um gap de baixa. Torço muito para abrir com gap de baixa. Se ele abrir com gap de alta, eu vou ter que visualizar essa região aqui que era uma resistência, tá? Perdão, suporte e vira resistência, tá? Beleza? Então a minha expectativa aqui é sair comprado dessa região, tá? Comprar a abertura é mais agressivo aqui, mas se ele já romper aqui e voltar a testar essa região, eu posso fazer uma compra por abertura aqui. Surfa esse movimento até aqui, aí é natural ele voltar aqui e retestar essas regiões e aí fazer uma movimentação lá em cima. Para mim é esse o cenário, tá? Então ele pode enroscar nesse primeiro momento. Agora, se eu não catei a compra lá, eu posso olhar para venda aqui? Eu até posso, mas eu não tenho ideia mais ou menos da movimentação que ele vai fazer na baixa, tá? Pode ser uma movimentação menor e já romper, ou uma movimentação maior, retestando aqui, ó, essa região que segurou o preço, claro, ele puxando lá na alta, tá? Então, resumidamente é isso, tá? Resumidamente é isso, certo? Preço vem derivando e veja que ele caiu pelo próprio volume financeiro que eu particularmente gosto bastante. Ele, ele deu uma leve, ele caiu um movimento forte e o volume financeiro em alguns momentos ele não acompanhou, né? Tá? Então eu saio comprado daqui, de preferência um trap da mínima, saio comprado uma vez. Caso ele faça o rompimento, eu vou marcar a região aqui, ó, para retestar eu subir comprado. Posso fazer uma entrada mais agressiva. Primeiro candle, que ele venha no 1 minuto aqui, eu comprar a máxima desse candle e já sair comprado aqui, acreditando nessa explosão, aceitando o risco, também. Caso contrário, já puxou forte, eu vou marcar essa mínima aqui, ó, desse candle aqui e olhar para pendurar a compra com o stop aqui. Além disso, muita atenção, tá, na ancoragem. Pô, deu uma ancoragem um pouco acima. Meu ponto de compra que eu imaginei tá baixo, eu posso puxar a minha compra um tique acima da ancoragem, tá? Ancoragens relevantes, tá? Mas eu olho para a compra aqui. Para a venda, eu tenho que ficar atento à retração desse movimento, tá? A retração lá de cima. Inclusive, eu olharia para isso aqui, ó. Inicialmente, eu olharia para isso aqui, ó. Lá em cima já é um ponto de sexta-feira marcado. Aqui tem um ponto de troca de polaridade, quer ver? Aqui é a troca de polaridade, ó, tá? Então posso excluir isso aqui, tá? Eu posso ficar atento aqui. Quais mais confluências tem aqui? Aí eu teria que ver retração de fibra aqui também, tá? Beleza? Essa região aqui, só que é uma região para mim muito cansada. Eu não pagaria compra aqui não. Perdão, não pagaria venda não, tá? Deixa aí abater ali, chama a vendida aqui, acreditando que vai cair aqui. Eu espero voltar a retestar a região aqui das mínimas que falhou e subo comprado a partir daqui. Muita atenção, muita atenção. Vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos aqui, ó.
É, desceu forte. Muita atenção disso aqui, ó. Parece, dá até para acreditar que é um pequeno pullback aqui. Preço corrige, rompe. Então, ele superando essa máxima, nós podemos considerar que temos uma quebra de estrutura no 60 minutos, caso faça isso aqui. Fez isso aqui, eu marco a mínima do candle 6, do candle 4, para voltar comprado aqui, ó. Tá bom? Caso ele abra com gap de baixa, o que que vai acontecer? Ele vai ter feito aqui um pivô menor, ó. Abriu com gap de baixa, aí a quebra de estrutura passa a ser essa máxima do candle 10, tá? Então eu posso esperar romper e voltar aqui para mim comprar ou sair comprado do risco, que é uma das coisas que eu comentei. Em resumo é isso, tá, pessoal? Catei a compra aqui é para vir aqui para cima, tá? Catei a compra aqui é para vir aqui para cima, certo? Ó, mínimo uma troca de polaridade aqui, ó. Vou até marcar essa troca de polaridade aqui, ó. Catei aqui, pessoal, a compra para ir lá para cima, tá? Então eu saio, uma vez eu saio comprado aqui, sim, tá? Sem dúvida alguma. Tá? E acreditando já numa forte movimentação de alta, tá? Uma forte movimentação de alta aí. Eu vou fazer isso aqui, eu já vou deixar alinhado, inclusive, acionar o imã aqui. Tá ficando longo o conteúdo aí, mas assim, é rico de informação, tá? Olha aqui, ó, tá? Gap de baixa, mas certo. Ah, Vitor, peguei o gap de baixa e estopou. Faz parte. Eu prefiro. Já saio da exaustão ali comprado para buscar pelo menos aí, ó, 70 pontos. Vamos lá, inicialmente aqui a troca de polaridade com 50%, 56, mas imaginando aqui a mínima de quinta-feira, tá? 68 pontos aqui junto com 61,8, tá? Porque aqui é um ponto também de interesse para a ponta vendedora. Aqui em cima eu começo a vender. Aqui eu posso começar a pensar em vender se eu não estiver comprado, tá? Tá bom? Se eu não estiver comprado, tá? Mas eu imagino que o preço, todo esse evento de rompimento de mínima que ele fez aqui, é para buscar a liquidez necessária para ele buscar regiões mais altas na ponta compradora, né? O mercado faz muito isso, né? Ele induz você a acreditar que ele vai continuar caindo. Talvez naquele dia ele não tenha força para inflexionar, mas certamente ele está buscando muita liquidez para que de fato ele possa subir. Isso funciona na ponta contrária também, né? Tem que ter, claro, certa cautela nisso, né? E eu acho que é isso, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí sobre sexta-feira no índice agora. E eu vou começar, pessoal. Eu não parei para ver detalhadamente nos 5 minutos. Não sei por que que deu essa divergência aqui. Vamos lá, eu projetei as fibras de inflexão. Caramba, ele subiu muito, gente. Subiu muito aqui, tá? Ah, aqui, ó, lembrei. Pessoal, deixa eu só começar por quinta, né? Quinta eu falei, pessoal, ele tá num fundo potencial aqui, a gente vai comprar, né? Olha que abençoado, né? Então a gente comprou aqui, depois comprou aqui novamente, chegou a pagar quase 400 pontos. Quando ele faz esse rompimento aqui, o que que eu comentei com os meus alunos? Eu falei, pessoal, ele está caindo para buscar mais liquidez para poder subir. Doideira, né? Foi o que eu acabei de falar. Os players vão induzir, trazer uma expectativa baixista quando quiser comprar e trazer uma expectativa ali de falha de topos também quando quiser vender. Não, não é sempre, tá? Aqui eu estou falando numa forma mais superficial. Você precisa analisar o contexto, onde que está no gráfico diário, onde que está no gráfico de 60 minutos, analisar essa estrutura maior do preço para você tomar o teu risco e buscando as validações nos 5 minutos para você poder pagar exatamente a entrada do trade, tá? Mas foi exatamente isso, ó. Ele veio buscar a liquidez nas mínimas aqui, ele estava numa retração, olha aqui, ó. O abençoado estava numa retração. Isso aqui é de sexta-feira, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que era o ponto que eu iria comprar na sexta para poder subir. E mesmo assim eu compraria sem saber que ele subiria tudo isso, tá? Eu não saberia. Daqui a pouco eu vou falar sobre gerenciar uma operação, tá? Mas o preço aqui estava numa retração, tá? E uma retração muito boa para poder comprar, né? Por isso que a gente tomou risco aí na quinta-feira, né? Olha onde que ele estava aqui, ó. Isso aqui foi na quinta-feira, tá? A gente saiu comprado daqui. Beleza? Teve aluno que retomou a compra lá embaixo, pegou 1.000 pontos, né? E aí, o que que eu visualizei aqui, ó, pessoal? Quando ele faz esse rompimento aqui, ó, quando ele faz o rompimento aqui dessa máxima aqui, ó, ele fez a quebra de estrutura, isso já na quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira, ó, a quinta-feira se encerrou aqui, ó, quando ele superou essa máxima, ele já quebrou a estrutura. Quando quebrou a estrutura,
Qual foi a análise que eu fiz aqui, ó? Ele voltar aqui nessa região que era um pivô anterior, ou até nessa mínima que foi o outro pivô aqui, ó. Pode ver que aqui tem um pivôzinho. Se for pelo 30 minutos, você consegue observar melhor esse pivôzinho. Então ele faz aqui o movimento de quebra de estrutura aqui que eu imaginei, volta a testar onde falhou, pode ser na região verde um pouco mais abaixo, e aqui eu saio da compra. Esse foi o cenário para a sexta-feira, tá? Esse foi o cenário para a sexta-feira, tá bom? Uma pena ele não ter ido lá. Além disso, o que que a gente consegue observar aqui? Eu vou por gráfico de 5 minutos e esse foi o afunilamento que eu fiz aqui sexta-feira, tá? Ó, foi esse Na verdade, isso aqui foi quinta já, tá, pessoal? Foi quinta-feira, ó, que eu fiz esse cenário aqui, ó. Então ele rompeu, esperamos captura de liquidez para comprar mais uma vez, né? Então eu fiz esse desenho aqui, ó, antes dele fazer toda essa movimentação. Falei, pessoal, para mim ele vai lá, busca um pouco de liquidez acima e após buscar essa liquidez, ele volta a retestar essas regiões de falha aqui entre 7640, 61.8. Aqui tinha a POC também do dia anterior, tá? De quinta-feira, a POC VWAP, captura de liquidez. Então tinha muito argumento técnico para mim esperar aqui com convicção fazer a compra aqui. Por isso que eu não comprei aqui já na saída, tá? Ah, Vitor, mas teria dado trade? Teria dado uma operação. Eu vou mostrar para você no 1 minuto, tá? No 1 minuto, ou até no 2, você vai ver que ele fez um micro pivô, tá? Olha aqui. Teve aluno que pegou compra aqui, trade de VWAP, tá? Mas eu, como comentei, esperava esse cenário aqui. Inclusive, nesse momento, eu falei, pessoal, se ele der indício de falha aqui, confirmar uma falha para mim, eu vou pegar uma vez a venda, tá? Ou posso até esperar essa quebra de estrutura, ele volta a buscar liquidez, a gente vende para ir até a região de compra. Esse foi o cenário, pessoal. Claro, objetivo, com técnica, sempre trazendo racional, sempre trazendo objetividade, tá? Então, não fiz a compra aqui, tá? Não fiz a compra aqui. Por quê? Porque esperava que de fato a busca por liquidez dele fosse mais abaixo. E aí entra mais um detalhe para você que é meu aluno, você estava na sala, para você que também não é aluno, continuou subindo forte, tá? Não fiz a venda por risco lá em cima, quase fiz na verdade, né? Teria pago uns 500 pontos aí. E aí eu fiz essa caixinha aqui, tá? Deixa eu arrumar que não foi bem essa caixinha aqui. Eu fiz essa marcação aqui, ó. Falei, se ele voltar aqui e dar uma condição, eu saio comprado. Tá? Falei, eu saio comprado. Por quê? O que que acontece, pessoal? Não é porque o mercado subiu bastante que eu preciso só forçar a venda nele. Eu posso buscar o ponto de continuidade. Como que eu olho isso? Eu vou para os 5 minutos, ele fez uma correção, puxou um novo movimento ou ainda não puxou, o que que eu faço? Espero ele voltar aqui onde deu a rejeição nos 5 minutos e posso buscar uma micro quebra para continuar o movimento. Foi isso que eu esperei. A primeira vez ele bateu seco e já começou a subir, não fez o evento que eu queria, já vou mostrar o 1 e o 2 minutos para você. E aí eu esperei mais uma vez ele voltar aqui, ou até comentei, né? Se ele fizer uma micro quebra, eu cato uma vez a venda. Ele não fez a micro quebra. Antes de ir para 1 minuto e mostrar esse cenário aqui, eu quero te mostrar uma coisa que eu bato todo santo dia no trade, na sala ao vivo, né? Para a operação. A estrutura dos 5 minutos é o melhor manejo para você gerenciar uma operação. Vou repetir: 5 minutos é o melhor manejo para você gerenciar um trade. Por quê? Você nunca sabe se um trade vai pagar 1.000 pontos no índice, 500 pontos, 700 pontos, 2.000 ou 3.000 pontos nesse. Só que você tem uma coisa, que é o que? É gerenciar um trade. Eu estou numa operação, pessoal. Eu estou numa operação, presta atenção nisso. Essa é a minha regra, é essa dinâmica pela qual eu pago um risco, escolho pagar um risco ou não. Entrei na operação, anota, essa é a minha maneira. Quem está com o plano de trading dentro do meu projeto tem um plano de trading lá que você vai poder acatar essa decisão minha, vai poder acatar essa decisão, esse conselho técnico meu, ou simplesmente você pode dar uma customizada conforme aquilo que você também acredita e a tua própria experiência. Mas eu sou assim, eu entrei na operação, ok? Eu vou traçar expectativas, alvos, mas assim, independente. Ah, mas cravou o alvo de FIBA, eu vou sair do trade. Não, gerenciei a operação. Então eu entrei na operação, eu só olho para o Intra 5 na hora de gerenciar, tá? Pô, não acionou minha venda, não acionou minha compra, tô líquido do mercado. Aí eu posso não esperar a quebra no 5, mas eu vou fazer o quê?
Olhar para o quê? Aí eu posso olhar assim, uma micro quebra no micro quebrinha ou micro quebra, tá? No 1 e no 2 minutos. Aí sim, estou líquido da operação. Tô dando uma aula aqui para você, para vocês, pessoal. Não é um recap, é uma aula. Então, veja que assim, isso é um método, isso tem clareza, isso tem objetividade, entendeu? Ah, mas apareceu uma estrelinha cadente. Toma cuidado, ok? Toma cuidado. Ah, mas tem confluência para venda. Beleza. Se teve alguém aqui que presumiu uma venda e catou, não tem problema, tá? Aí o que que eu faço? Se não tiver quebra de estrutura, mas eu quiser fazer uma venda, qual é o tipo de venda que eu vou fazer? Primeiro é ver se tem contexto, ou seja, região qualificada para venda. Então, tem região qualificada para venda? O que que eu posso fazer? Ah, Vitor, eu vou antecipar por presunção, venda ou compra por presunção da falha de pivô. Show de bola, pode fazer isso. Tomou dois stop por presunção da falha de pivô? Para. Por quê? Porque o stop é o feedback que o mercado está te dando que ele continuará forte. E aí você faz o quê? Terceiro passo, o que que é? Caso tomou dois stops seguidos por risco, você vai esperar o quê? Entrar apenas por quebra de estrutura. Nesse caso aqui eu limitaria intra 2 e 5 minutos, tá bom? Vitor, eu não vou pegar a presunção da falha de pivô, mas eu vou olhar por micro quebrinha no um. Show de bola. Micro quebrinha. Toma dois riscos por micro quebrinha. Não deu certo? Para. E aí, claro, isso aqui na reversão, tá? Mas na continuidade você pode buscar o quê? Micro quebrinha em fundo de um minuto, tá bom? Então o mercado fez aqui um fundo mais alto, não rompeu máximo, fundo mais alto. Teve micro quebrinha aqui num minuto? Pode pegar. É isso que eu tentei fazer para continuar o movimento de alta, tá? É isso que eu faço. Eu não uso média para ver se ele tá. Eu falei isso na sala. Ah, mas porque a média tá aqui. Eu falei, não uso média. Não uso média, tá? E agora eu preciso também ser, mais uma vez, sincero e honesto com aquilo que às vezes eu critico o índice, no caso, uma crítica, não uma crítica negativa, mas eu venho falando que o índice ele estava em ciclos muito enroscados, tá? E a gente vê agora do índice ele trabalhando em movimentos mais alongados, né? Então a gente consegue ver aqui claramente, pelo menos na semana passada, eu não surfei muito o índice, tá? É um movimento bem exponencial sexta. Na quinta ele puxou um movimento forte aqui, ó. Só que o que que acontece, ó? Eu tenho que voltar para o gráfico ajustado. Aí, ó. Tá, então essa venda aqui. Ah, pessoal, lembrei. Na quinta-feira, ó, eu tava sem senha e tava no gráfico ali. Eu esqueci de fazer a troca de contrato no índice futuro, perdi essa venda. Cravei toda a análise na sala, postei para vocês, quem tava na sala viu. Foi o dia que eu fiz o pré-mercado ao vivo, né? Teve alunos que participaram só, alunos não, não alunos que participaram só do pré-mercado e pegaram a venda lá em cima, tá? Eu acabei, infelizmente, ficando de fora aqui, mas peguei o dólar nesse dia, né? E aí, na sequência, o que que a gente tem visto do índice? Pelo menos fevereiro, pessoal, eu tenho visto um índice um pouco mais fluido, entendeu? E isso me chama atenção para ele, tá? Isso me chama atenção para ele, tá? Então, às vezes a gente critica, né? Pô, o índice tá andando pouco. E eu vejo um índice aí, em fevereiro, ele tem andado. E isso faz com que eu volte a olhar um pouquinho mais com carinho para ele, entendeu? E aqui, ó, pessoal, lembra aquela estrutura dos 5 minutos que eu falei que ele fez o pullback? Olha aqui, ó. Aqui nesse dia eu esperei um pouquinho mais ele descer, ó, pessoal. Até falei, ó, veio aqui, cravou a VWAP, dá pra gente comprar com stop aqui, ó, tá bom? Se não der certo, o que que eu vou fazer? Se não der certo, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar lá em cima para um novo trap da máxima ou uma micro quebra, tá? No final das contas, eu acabei não fazendo nada. Não catei a venda aqui após micro quebra, teria dado um stop aí de uns 70, 80 pontos e acabei ficando líquido no índice futuro e vendo esse fiado da mãe subir acelerado. Pode ver que todas as micro quebrinhas num minuto elas falharam, né? Aqui teve uma micro quebrinha, ó, quando ele volta aqui em cima ele passou direto. Tal, que mais teve? Aqui teve outra micro quebrinha, tá? Olha aí, ó. Por que micro quebrinha? Pelo um minuto, ó. Superou essa mínima, olha aqui, ó. Marca onde foi o topo anterior. Olha aqui, ó. Chamou vendido, stop.
Mas ainda assim, vamos ser sinceros, não tem problema, tá? Stopzinho, pô, se tomou um stop aqui, tomou o segundo na microquebrinha, para, espera uma quebra no 2 ou preferencialmente no 5. E falando sobre 5 minutos, a mesma lição que eu faço do dólar, eu faço aqui do índice futuro, tá? Porque em nenhum momento ele fez quebra de estrutura, a não ser no final do pregão. Quando ele supera essa máxima e rompe essa mínima, aqui ele fez a quebra. Então, é, segunda-feira, né, no caso amanhã, ele já pode voltar testando aqui, abrindo venda para pelo menos buscar um respiro aqui que é a VWAP, tá? Eu vendo, tá? Eu vendo. Ah, Vitor, mas não, eu vendo, tá? A princípio eu vendo. Claro, eu vou olhar o gráfico diário, o gráfico semanal, tá? Mas para mim ele tá bem sobrecomprado, tá? Para mim ele tá bem sobrecomprado, tá? E veja a importância de gerenciar um trade. Se ele vai naquela região verde que eu comentei no pré-mercado, aciona a nossa compra e ele continua fazendo essa dinâmica aqui de topos e fundos ascendentes, pessoal, ó, rompe essa máxima, tira o stop de lá, trago aqui. Corrige de novo, rompe essa máxima, trago o stop aqui embaixo. Rompe essa máxima, trago o stop aqui. Claro que nesse trade aqui, eu chegaria provavelmente com essa pontuação aqui em cima, pessoal. Os 3, 4 contratos no máximo. Ou menos até. Já teria feito algumas parciais. Por quê? Porque é um evento incomum no índice ele andar tanto assim, tá? Beleza? Se a gente pegar o gráfico diário, você vai ver aqui que foi uma movimentação absurdamente atípica. Nós tivemos aí, se a gente pegar, por exemplo, movimentações na alta, vamos pegar aqui, bom, na verdade, retifico a minha fala aqui, tá? Porque esse ano ele vem mostrando muita pressão na compra aqui, tá? Pra você ter ideia dessas 4 barras aqui, eu surfei acho que apenas um dia, tá? Dessas 4 barras aqui. E o que que acontece? Qual que foi a diferença? Eu não fiquei caçando venda. Coloquem isso na cabeça, não caça e venda. Inclusive, você que estava no meu pré-mercado sexta-feira, que é meu aluno, você viu que eu compartilhei isso aqui. Pessoal, isso aqui tem grande possibilidade de ser um trap, tá? Eu fiz 2 cenários na sala. Ou ele aciona a venda aqui, ó, e engolfa e desce um candle negativo para buscar mais liquidez, ou pode ser um potencial trap. Só que assim, para ser trap e eu poder comprar, vou excluir isso aqui agora, eu preciso no mínimo o preço vindo aqui, ó. Fiz até esse desenho aqui, ó, dele vindo na primeira faixa verde, que eu já acabei, eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Pô, se ele cata o movimento aqui, pessoal, meu Deus do céu. Eu falo para vocês, eu só preciso pagar a entrada do trade, porque de resto, se ele continuar subindo ou descendo, eu vou surfar todo o movimento, tá? Eu vou surfar, por quê? Porque eu tenho técnica para surfar. Inclusive, olha aqui, ó. Qual que é a minha preocupação? Qual que é a minha preocupação após entrar num trade, pessoal? Veja que aqui, ó. O que que eu fiz no pré-mercado? Ó, contexto macro. Depois a gente vem aqui para. Depois a gente vem aqui para. Olha aqui, ó. Contexto macro. Definida, aí eu fiz aquela análise macro ali da expectativa, tanto da falha quanto o trap do gráfico diário do índice. Então, para mim, era uma potencial também expectativa para alta. Marquei uma região de compra. Intermediário também compra. Intradiário. Intradiário quando eu abro o pregão. Então, pô, chegou na região lá que eu marquei intradiário, o que que eu vou fazer? Aí eu desço pro 1 e pro 2 minutos para buscar uma forma de entrar no trade. Pô, tá perto de entrar no trade. Qual que é a faixa do stop ali? Pô, 200 pontos. Bacana, cabe no meu bolso. Coube no bolso, deu o gatilho técnico, entrei na operação. O que que eu vou fazer? Expectativa de alvo. Fibo de inflexão, fibo do dia anterior que ficou pendente, fibo de 60 minutos, né? E aí o que que acontece? Condução do trade. Então eu entrei na operação, eu não fico olhando para reversão, eu não fico olhando para qualquer outra coisa. Eu vou olhar o quê? Para a condução do trade, porque eu já fiz todo o passo a passo, entendeu? Então operar comigo na sala ao vivo, operar diariamente comigo é um passo a passo. Isso não envolve acertar todos os dias. Tem dia que o mercado está soberano. Aliás, todos os dias ele está soberano. Mas se eu tenho ciência e clareza do que eu estou fazendo, cara, eu vou sair no positivo no final da semana. Eu vou sair positivo no final do mês. E mais importante do que tratar dias isolados é o fechamento de uma semana e o fechamento do mês. Isso é muito mais importante. Então, por isso que eu falo assim: passei ponto a ponto disso daqui, entrei na operação, eu só vou conduzir. Por isso que eu falo que o detalhe foi não ter buscado a região que eu antevi como ponto de liquidez para entrar na compra do índice. Porque caso isso aconteça, condução do trade. Pode ver, em nenhum momento tirou.
tá? Faz tempo que eu não pego um tradezinho de 3 mil pontos no índice, né? Faz tempo que eu não pego, né? E nem busco isso também, né? Eu entro num trade, pessoal, pra buscar aquilo que ele quer entregar pra mim, né? Seja 20 pontos, seja 50 no dólar, eu não sei quanto que ele vai pagar. Eu tenho uma faixa média. A faixa média no índice é 400 a 700 pontos. Por quê? Porque normalmente as maiores pernadas do mercado, em quantidade, a maior pernada do índice é essa faixa de preço. Do dólar, 15 a 30 pontos. Em média, as pernadas que o dólar entrega é essa. Pernada líquida, sem quebra de estrutura, sem falha. São esses os tamanhos das pernadas, entendeu? Então, assim, condição do trade. Você que pegou lá no início do índice, coloca isso na tua cabeça. Coloca, né, se cobra para você poder gerenciar a operação, porque você pode aumentar em pelo menos aí 35% os teus ganhos se você gerenciar a tua operação, tá? E o que que a gente pode esperar aí, pessoal? Para mim, é venda, a região é venda, por mais que ele subiu um candle forte aqui, é uma região de venda, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu acredito que venha a ser aqui. É pra gente ficar atento ao cenário aqui. Eu não vou falar que ele vai entregar tudo aqui a queda, tá, pessoal? 38,2 desse movimento de alta aqui, eu tô satisfeitíssimo, tá? Catei uma venda por gap de alta e eu vou mostrar os pontos que eu compraria o índice, tá? Mas olha aqui, ó, catei uma venda lá em cima por gap de alta ou nessa micro quebra que já aconteceu aqui no final do pregão de sexta-feira, 38,2 são 1.600 pontos, entendeu? Caramba, ele subiu 4 mil pontos, né? Quase 4 mil pontos. Tá? Então, 50% é 2.200 pontos, 38,2, 1.600 pontos. E a gente pode ter um dia mais enroscado aí, nessa segunda-feira, inicialmente? Podemos sim, pessoal. Né? Ou a minha operação de swing trade, pessoal, ela estaria pagando. Eu tive que zerar porque ela estava no contrato antigo, né? Chegou a pagar. Eu peguei 7.500 dos 8 mil pontos que pagou. E aqui teria. Ah, não, eu achei que ia dar 10 mil pontos. 10 mil pontos daria no 7.640 aqui, ó, a operação de swing trade, né? Pessoal, mas para mim aqui é venda, tá? Fundo anterior. E aí eu preciso ver o quê? Candle forte, tá? O semanal também, ele deu uma puxada forte, tá? Mas eu vou olhar assim, pelo menos uma correção aqui até o 38,2 para poder surfar esse trade na venda, né? Pode ser só buscando liquidez e já entrega aqui o 38,2. Nessas regiões aqui eu passo a olhar comprado, passo a olhar para compra, tá? Tá bom? Vai ser esse cenário aqui ou ele abre com gap de baixa e vem aqui, ó, tá? Só um detalhe importante, pessoal. Peguei a venda lá, chegou aqui, eu não zero meu trade. Não zero, tá? Por que não zera, Vitor? Não é uma região que pode subir? É uma região que pode subir. Mas enquanto ele fizer isso aqui, ó, corrige nos 5 minutos, volta a romper fundo, protege meu stop. Corrige nos 5 minutos, volta a romper fundo, protege meu stop. E assim sucessivamente. Se ele quiser devolver todo esse movimento, pois bem, eu vou lá. Não sei o que o mercado vai fazer, eu sei o que eu vou fazer. E se o mercado mostrar esse comportamento, eu vou continuar gerenciando minha operação, tá? Beleza? E para compras, logicamente, aqui, ó, esse seria o primeiro ponto intermediário, que se tiver uma quebra de estrutura a gente pode comprar, assim como aqui também é uma região bacana para a gente olhar para a compra, tá bom? Senhoras e senhores, é isso que eu visualizo aqui, tá? Mas aqui dá para sair vendido sim, tá? Por trap ou por reteste, exatamente. Quer ver? Eu vou voltar para 5 minutos aqui, ó. Seria mais agressivo aqui, mas dá pra gente sair vendido uma vez aqui, tá? Primeiro candle de 1 minuto sair vendido bem agressivo, tá? Mas abriu aqui, meu filho, uma vezinha, tá? Fiz errado aqui ainda, né? Pessoal, entenderam? Ficou meio extenso aí, mas acho que deu pra entender, né? Vamos para a rápida aula de divergência, que isso vai contribuir para quem gosta aí da expectativa de reversão nos dois ativos, tá? Então vamos lá. Lembrando mais uma vez aqui que vou mandar esse save no grupo, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o save. E eu vou fazer aqui, ó, eu vou tirar a minha webcam, tá? Ó, vamos lá. Começar pelo índice aqui, eu já estava no índice futuro. E a gente consegue observar do índice futuro aqui, ó. Eu vou para o gráfico ajustado, tá bom? Sem split, sem agrupamento, tá bom? Vamos ver se ele carrega aí. Aí, ó. Sem split, sem agrupamento. Para mim, isso aqui potencialmente é uma falha de fundo, tá? Opa.
Pera aí, agora sim o gráfico correto. Agora sim, gráfico ajustado, olha. Tá? Inclusive, eu já tinha falado aí no começo do mês que ele poderia ser um trap aqui da mínima, né? Candle 6, ó. Tá. Claro que ainda falta mais da metade do mês. Hoje é dia 16, né? Exatamente metade de fevereiro. Exatamente não, né? Fevereiro tem 28 dias. Expectativa para alta, pessoal. Expectativa para alta é um trap aqui. Pode ser que ele brigue lá em cima novamente, 135 mil pontos. Né? Não tem uma fibra mais interessante aqui para projetar ainda, tá bom? E só deixa eu dar uma olhada aqui, já que eu tô falando sobre divergência, né? Ó, aqui já tinha uma divergência no mensal, ó, tá? Se eu pegar esse topo aqui, ó, marca esse topo aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa configuração ela é automatizada, então eu marco esse ponto aqui com esse aqui, ó, certo? Beleza? E aí eu marco esse topo aqui, veja que ele já mudou a linha, ó, com esse topo aqui, ó. O que é isso aqui? Divergência. Já vou explicar como que você pode usar isso, tá? Ô, Jesus, estou apanhando aqui da linha. Aí agora vai. Ó, então eu marco aqui, ó. Preço subindo, IFR mostrando divergência. Só que ó, tem um porém aqui, tá? Tem um porém que eu já vou falar para vocês. Tá? E aqui não, né? Aqui ele rompeu mínima no preço e rompeu mínima aqui, ou seja, convergência, tá? Beleza? Só que tem um porém. Qual que é a região que eu vou ver mais essas divergências? Aqui no índice de força relativa. Para vocês terem ideia, aqui tem o índice de força relativa, o MACD com histograma, e além disso, o estocástico aqui também e o OBV, tá? Os que eu mais. Eu assim, eu já variei bastante qual que eu gostava mais. Teve um tempo que eu usava bastante o OBV para ação. Eu usava bastante o OBV para ação. Daí tem um tempo que eu usava nos 5 minutos o estocástico, tá? Usava ali nos 5 minutos. Se ele tivesse numa região sobrecomprada ou sobrevendida, no indicador eu já olhava para uma reversão, tá? E essa característica aqui, ela não tá marcada, eu vou marcar aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó. Dá para considerar 30, tá? Abaixo de 30 sobrevendido, tá? E acima de 70 sobrecomprado. Então eu vou ficar mais antenado às divergências aqui, tá? Beleza? Então eu coloco 70 aqui, ó. Aplicar, tá bom? Posso colocar aqui. Posso mudar a cor da linha, tá bom? Mas aqui é no mensal ainda, né? Vamos ver aqui no semanal. Faz tempo que eu não olho isso nos 5 minutos, indicadores, tá? Faz tempo que eu não olho isso. No semanal, o que que você vai ver, ó? No semanal ele não está sobrecomprado ainda, tá? Tem mais fôlego para seguir ainda. Ele não está sobrecomprado. Aqui tem uma divergência, não sei se você consegue observar. Aqui teve uma divergência, ó, essa máxima com essa máxima, essa máxima com essa máxima. Você pega a manha da visão dele aqui, ó. Ó, já é o topo lá, ó. Tá vendo que é o topo aqui, ó? Vou fazer bem didaticamente, ó. Essa máxima com essa máxima aqui. E essa máxima aqui com essa aqui, ó. Vou trocar, você vai ver que é exatamente o mesmo ponto, divergência, tá? Então, assim, no semanal eu posso olhar para isso, pessoal? Posso. No gráfico diário, nos 60 minutos, eu posso ter essa constatação antes do mercado abrir? Posso sim. O que eu acho complicado do indicador? 5 minutos, ok? Porque o que que acontece muito? Eu vou mostrar alguns exemplos ali para vocês. Mas às vezes ele vai estar apresentando aqui, ó, um movimento aqui sobrecomprado no índice de força relativa. E, e aqui no preço, por exemplo, ele também fez um pivô. E às vezes ele sai de sobrevendido e ele começa a fazer o quê? Ó? Perdão, sobrecomprado. Ó. O preço começa a lateralizar. Aí você fica forçando a venda. Só que o IFR ele volta o quê? E dá uma recuperada, entendeu? E aí o preço continua se reacumulando, explode e o ABV volta a subir. Um dos motivos que eu parei de usar isso nos 5 minutos é esse detalhe aqui, entendeu? Então, às vezes, pessoal, eu pagava uma operação ali na venda
ou na reversão, né? E aí o indicador ele só respirava. O estocástico acontecia isso muito, né? Então ele chegava na região aqui de sobre compra, eu falei assim, eu vou olhar para venda. Só que às vezes era uma sobrecompra, o que acontecia? O preço ficava ali parado, dava uma esfriada no estocástico, estocástico, mesmo o preço lateralizando, ele vinha na região e daí explodia, puxava junto. E aí o que que eu notava? Que aquilo que na verdade eu sempre ensinei quando eu usava indicador, né? O preço sempre ele vai confirmar, ok? O preço ele sempre vai confirmar. Eu já volto a fazer análise macro dos indicadores para essa semana, mas eu vou mostrar aqui nos 5 minutos para vocês isso que eu estava comentando aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Olha que bacana, ó. Acima de 70 não é sobre, não tá sobre comprado? O que que aconteceu aqui, ó? Corrigiu. Ah, sobre comprado venda, né, Vitor? Então, o que que ele fez, ó? Só esfriou e voltou lá em cima. O que estava acontecendo aqui com o IFR também, ó? Mesma coisa, ó. Só esfriou, daquela esfriadinha básica, ó. Recuperou, ó. Vamos marcar aqui, ó. E eu vou mostrar mais um detalhe para vocês, tá? Eu vou mostrar mais um detalhe aqui para vocês. Olha aqui, ó. Tudo bem que se eu tivesse pego esse trade aqui, eu vou aumentar a tela aqui, ó. Se eu tivesse pego esse trade aqui, ó, vou marcar os dois pontos. Presta atenção aqui, ó. O primeiro topo que fez, que andou 9, vou marcar aqui, ó. Fazer diferente, né? Vou marcar nesse formato aqui, ó. Marcar todos aqui, ó, tá? E aí vou marcar o ponto do 18, ó. Olha o 18 aqui, ó. Vamos lá. Preço subiu, rompeu um topo anterior. Bacana. Qual indicador está apresentando divergência? Olha a divergência aqui. Índice de força relativa. Resumida, você sabe o que é algo relativo, né? Pô, o preço está mostrando força, mas o indicador aqui que é ponderado. Se a gente pesquisar aqui, eu não expliquei, né, o que é na, na tradução, né? Vamos ver na parte índice de força relativa, ou RSI para quem gosta, né? É um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preço. É isso. Então ele analisa a força desse movimento, né? Ok? Nesse caso aqui, o que nós vemos? Divergência. Então eu poderia aqui em cima ter pago uma venda mais agressiva? Sim, poderia ter pago uma venda mais agressiva aqui. E aí o que que eu poderia imaginar esse preço voltando acelerado? Bacana, deu indício. Aqui no MAC de linha não, tá? Aqui no MAC de linha não. Perdão, divergência sim. Ela não é tão discrepante quanto o IFR, mas ela é levemente sim, porque ela ficou no mesmo topo. Como que o preço rompe o topo anterior e o indicador não? Só que aí tem um detalhe, o histograma mostra uma divergência. Os que eu mais gosto, assim, hoje, se eu fosse usar, seria o histograma aqui com o MAC de linha e o IFR, tá bom? Estocástico não tanto, tá? Se bem que ele também estava mostrando divergência aqui, ó, tá? Mas o estocástico tem que ser um pouco diferente, tá? Porque aqui o que que eu olho aqui pro abençoado, ó? Aqui ele teria força para ficar ainda mais subcomprado, ó. Então ele poderia subir um pouco mais aqui, tá? E o OBV, ele mostrou convergência, tá bom? O que que você vai ter que fazer com isso aqui? Vitão, quero usar indicador. Eu olharia muito pro IFR e pro MACD com o histograma, tá? Eu olharia para isso. Vamos fazer um estudo aqui rapidamente de sexta-feira. Vai ficar um pouco mais longo esse vídeo aqui, ó. Então tá aqui, ó. Aqui novamente, vamos marcar aqui, ó. Essa máxima com essa aqui, ó. Aqui novamente, ó, ele subiu e o índice de força relativa, o que que ele fez? E aí tem um termo que eu uso. Tinha um aluno que ele usava muito isso, né? Era o Sandro, um aluno da sala ao vivo, um aluno mais antigo. E aí eu falava assim, cara, porque na época eu parei de usar o indicador, por quê? É, o indicador estava sendo como um chip de restrição de potência. Às vezes apresentava divergência aqui em algum dos indicadores. Ah, não, vou sair do trade porque já está apresentando divergência, ele vai reverter. E nem sempre.
Porque o que confirma no final das contas é o preço. Então anota uma lição. A divergência, o indicador de divergência, de, de indicadores de momentum, melhor, indicadores de momento, presta atenção nisso, tá? Indicadores de momento presumem uma potencial divergência. Dá para você usar isso? Sim. Mas o que confirma a reversão sempre, sempre será o preço. Então, posso usar? Pode, sem problema nenhum, tá? Vai ajudar você a pagar riscos na reversão, riscos inteligentes. Por exemplo, aqui, ó, tá? Você vai para 2 minutos, para 1 minuto, o que que você fala? Pô, rompeu o topo anterior e o indicador, o histograma do MACD e o IFR está apresentando divergência, eu vou pagar uma vez uma venda. Pode ser o topo do dia. Pô, pagou 2, 3 para um, 4 para um, livra uma parcial. Se voltar lá, amém. Fez a tua parte, entendeu? Então tem que usar de uma forma inteligente isso aqui, tá? Ó, vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ó, na sequência, aí temos um porém aqui, tá? Deixa eu ver. Caramba, aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. O preço, olha só. Bem grotesco aqui, né? A divergência. O preço ele voltou em comparação com o indicador abaixo, ó. Na força relativa ele veio ganhar o quê? Veio ganhar pressão na ponta compradora aqui, ó. Mas o que eu mais me atento seria exatamente o que eu compartilhei antes com vocês, ó. Esse topo aqui com esse topo e esse aqui, ó. Certo? Vou mostrar aqui para vocês. Olha esse topo aqui, ó. Ele veio caindo o índice de força relativa. Então, a divergência, só para você entender, eu tenho uma divergência quando eu tenho, por exemplo, um topo anterior sendo rompido e esse indicador de força relativa ele não acompanha, igual aqui, ó. Beleza? Topo mais baixo e esse topo aqui é isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma divergência, tá? Beleza? Mesma coisa histograma, ó. Aqui, ó, veja só. O que que ele fez? Divergência, ó. Enquanto o preço rompeu, ou seja, presume-se que ali pode ser uma potencial reversão, tá? Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa. O que que ele fez aqui na sequência, ó? Índice de força relativa aqui, ó. Fez um topo mais baixo, enquanto aqui rompeu, né? Então, o que que eu presumo? Que esse rompimento ele é sem força, entendeu? Ele é sem força. Aí o índice você pode pensar aqui anteriormente, né? Pô, mas é sem força, mas ele voltou a subir. Tudo bem, ele voltou a subir. Só que ele caiu 500 pontos aqui, ó. Eu acho que foi 500, né? É, 500 pontos ele caiu aqui, ó. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha pelo 2 minutos. É quanto mais você reduz o tempo gráfico, mais você vai. É delicado daí você usar indicador, tá? Ó, mesma coisa aqui, ó. Aqui ele já tinha apresentado, ó, bem pequenininha a divergência. Só que ele tá na zona acima de 70. Aqui eu começo a olhar, pô, tem divergência, ó. Aí esse topo aqui, ó, é onde ele fez aqui, eu poderia ter caçado uma vez na venda. Daí ele volta, esfriou o indicador, voltou a subir novamente, ó. Mais uma divergência, tá? Teve aluno que pagaram o risco aqui, tá, pessoal? 500 pontinhos, é. Tá top, não tá errado não, tá? Deu para entender mais ou menos como eu uso? E agora quando eu olho o gráfico diário aqui, ó, você vai ver que o quê, ó? Esse topo aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, quando ele apresenta se bem que o indicador ele já está sobre comprado, tá? Sobre comprado em topo anterior, já sabe, né? Sobre comprado em topo anterior, ó, eu tô no gráfico sem ajuste aqui agora, com split, agrupamento, tá? Juros, né? Para mim, retração aqui do preço, ó. E aqui uma pequena divergência, ó. Superou o topo anterior. Vamos só confirmar se esse topo aqui, ó, anterior a essa máxima, olha aqui, ó. Olha, então, a divergência, tá? Isso aqui alimenta o quê?
Possibilidade de eu vender. Ah, mas eu posso vender por risco. Beleza. Ah, eu vou esperar uma micro quebra aqui também. Ah, eu vou esperar aqui uma nova exaustão dele aqui em cima. Qualquer uma dessas possibilidades é interessante para a venda, tá? Mas ele está sobrecomprado aqui, tá? Ele está sobrecomprado. Vamos ver se o dólar está sobrevendido agora. O dólar está sobrevendido. E ele está muito mais grotesco, inclusive, aqui a divergência, tá? Olha aqui, ó. Aqui tem um pivô, tá? Olha aqui, ó. Então ele corrige e rompe, tá? Eu vou tentar acertar aqui, mas assim, o 3 aqui, ó, o dia 4 do 2 é exatamente a ponta do 25 aqui, ó. Né, perdão, 24, ó. Olha aí, ó. Então veja que aqui é o fundo anterior, aqui, ele corrige, e olha aqui onde que tá esse fundo anterior, ó. Então ele já tá montando um pivô aqui no RSI, uma divergência grotesca, olha aqui, ó, tá? Então, para mim, só veio buscar liquidez para poder subir, certo? Tá bem divergente isso aqui, hein, tá? E aí aquilo que eu falo para vocês não é só o indicador, você pode usar indicador, entendeu? Eu sem olhar o indicador, eu já compraria na segunda-feira. Eu fiz porque teve aluno, você lembra que você falou do indicador? Você poderia falar mais, eu vou falar no recap então, tá? Tá numa retração de 7,640. Ah, Vitor, mas o gráfico ajustado, não tem problema. Vamos mudar pro gráfico ajustado aqui, ó. No gráfico ajustado tá no 61,8. Tá no fundo do pivô, certo? Mesma coisa. Aqui também tá divergente, ó. Preço caindo e FR montando a divergência, tá? Aqui também é o histograma. Então, essa força relativa que apresenta o indicador, ou seja, tá perdendo a força. Como que a gente poderia ver nas entrelinhas essa força relativa? Seria basicamente, pessoal, quando não tem tanta contraparte na queda do mercado. Então, por exemplo, o mercado não está tendo tanta absorção. Então, ele continua caindo com mais facilidade, não está tendo tanta contraparte para defender esse movimento. Poderia pensar um pouco por esse lado, tá? Poderia pensar um pouco por esse lado, tá? Ok? E geralmente também após movimentos como esse. O que que eu vou acreditar para essa semana, pessoal? No dólar, se eu olhar aqui, ó, a gente tem um movimento aqui, ó. Não vou dizer que é forte, mas pelo menos a primeira barra positiva depois de 7 semanas caindo. Podemos ter o mercado brigando aqui para cima, certo? Depois ele pode até voltar a cair, mas eu olharia para essa dinâmica aqui, tá? Daí de repente na outra semana a gente poder ter isso, na última semana de fevereiro, uma segunda barra positiva. Mas eu, de fato, olharia para essa condição aqui, tá? Deu para entender mais ou menos, pessoal? Vamos pegar um tradezinho aqui que a gente pegou na. Que eu fiquei. Ficou para aqui, ó. Para acionar a venda. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Essa venda passou pelos dedos aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou marcar aqui com vocês, ó. Vamos pegar esse primeiro topo aqui, ó. Ó, aqui até não teve, tá? Até foi convergindo, né? Foi convergindo isso aqui, ó. Esse topinho aqui com esse e depois esse com esse aqui, ó. Ele acabou convergindo, então não teve essa divergência aqui, tá? Beleza? Agora, um exemplo, ó. Se ele faz isso aqui, ó, após fazer essa movimentação, rompe a máxima do preço e isso aqui, ó, ele faz isso aqui, ó. O que que a gente teria aqui? Divergência. Aí, o que que você pode fazer? Abaixo do candle que ele desce aqui, ó, um candle de dúvida, um candle de venda, você já vende aqui na mínima com stop na máxima. Mas aí entra um detalhe que eu falei para vocês, essa região, sem olhar indicador, já era na venda, dia 11, entendeu? Já era uma região para venda, certo? Já era uma região para venda. Era uma retração de 61, se eu não me engano aqui, tá? Então veja como assim, quer usar indicador para tipo dar um apoio adicional? Beleza. Mas não espere ele sempre dar condição, entendeu? Eu olharia para isso, ó. Olha que coisa linda. Já era uma região de venda, certo? Independente, né? Independente. Aqui vamos ver a falha do pivô na abertura. Ó, olha aqui, ó. Aquilo que eu falei, entendeu? Aquilo que eu falei, ó, ele superou o máximo, a gente já ia vender aqui já.
de qualquer maneira. Então ele superou a máxima. O que que ele fez aqui, ó? Vamos acertar o ponto aqui, ó. Essa aqui, olha aí. E esse topo anterior, ó, divergência. Olha que coisa linda, tá? Nesse caso, eu esperei mais um detalhe aqui, tá? Mais um detalhe que não veio, infelizmente, né? Mas deu para entender mais ou menos, pessoal? Tá? Aqui, ó, outro detalhe, ó. Corrigiu aqui, ó. Fez isso aqui, rompeu mínima. Aí no indicador aqui, ó, ele faz isso aqui, ó. E não rompe mínima e faz isso. Divergência altista, olha aqui, ó. Deu para entender? Esse é o mesmo ponto, ó. Olha aqui, ó. Tá? Esse é o mesmo ponto, ó. Se ele fizesse isso, ó, compra aqui, né? Ah, um candlezinho aqui, ó, de dúvida. Então, se quer usar indicador para ajudar você nas tomadas, pode fazer isso, tá? Ok? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Deixa eu ver. Aqui que a gente catou uma compra, ó. Aqui que a gente catou uma compra. É, aqui não deu uma divergência. É, uma divergência meio leve, né? Ele fez um rompimento mais leve da mínima, ó, tá? Pode ver, ele supera essa mínima aqui, supera, e aqui já está apresentando aqui, ó, um reteste na região de sobrevenda, entendeu? Bacana também. Novamente, o que que eu falei para vocês? Esperamos o indicador para comprar aqui? Não. Compramos sem ele. Por quê? Por causa de preço. Então, eu já estou acostumado, já consigo identificar no preço isso, certo? Eu já consigo ver essa expectativa no próprio preço, né? Teve um dia, eu não tinha feito isso, mas eu vou gastar aqui mais 2 minutos. Em um dia, na semana passada, que foi uma semana mais chata, que foi o único dia que eu não acertei o cenário do mercado. Quer ver? Ah, olha aqui, ó. Eu vou mostrar da última sexta. Melhor, última sexta. Olha aqui, ó. Ó, isso aqui é bacana. Tá, isso aqui é bacana. Pode ver, ó. O indicador mostrou a divergência e não foi. Se eu ir para 2 minutos, você vai ver que, bom, o 2 minutos seria só para gatilho, tá? Mas veja isso aqui, ó. Ele marca esse fundo aqui, ó. Ele marca esse fundo no candle 9, que era um trap da mínima dos dias anteriores numa retração de 61. O mercado vem forte, ó. Então vamos marcar ele aqui, ó. E certamente essa outra mínima aqui é esse ponto aqui, ó. Tá? Olha aí, ó. Então vamos ver se tem a divergência aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, pode ver agora. Eu vou marcar aqui, ó. Esse outro ponto aqui, ó. Ó, aqui tem divergência. E ele não fez o movimento reverter, entendeu? Não deu essa reversão. O histograma também é a mesma coisa. Então, pra você ver que tudo falha. Não é que agora vai apresentar divergência, eu tenho que pagar o risco ali. Tem que tomar cuidado, tá? Beleza? Eu uso o IFR9, até poderia mudar aqui. Eu não tenho muito estudo para isso, para aprofundar se é 8, 12. Tem variações, né? Tá? Então veja que aqui, ó, acaba não dando certo. Aí eu venho para 2 minutos, pagaria o primeiro candle aqui, ó, um candle de reversão de dúvida, mas ele teria sido estopado depois, certo? Aqui ele continua de forma grotesca aqui, ó, derivando, ó, e esse terceiro ponto aqui, ó, é isso aqui, ó. Pode ver, não consegue reverter ainda. Tá? Então mostrei na prática para vocês que assim, se eu tivesse usando indicador aí na sexta-feira, ele ia dar, basicamente, ele ia dar um embasamento técnico. Não, mas estava divergindo. Então, a entrada foi válida. Eu acredito que mesmo sem indicador, né, a compra que eu fiz, ela foi válida, tá? Mas deu para entender, pessoal? Eu vou passar a configuração para vocês e aí vocês estudam, brincam aí, né, estudando e analisam, modo de falar, brincar, né? Vocês analisam aí e vão colhendo insights, né? Certo, pessoal? Mas para mim aí é compra, tá? Gapzão de baixa aí eu cato compra. Dia 3, deixa eu só ver dia 3/2 aqui, que foi o único dia que eu não acertei o cenário aí da primeira semana de fevereiro.
Aqui, ó. Um trade chegou a pagar 15 pontos nesse dia. É doido, né, pessoal? 15 pontos eu não fiz parcial esse dia. Não fiz a parcial com 15 pontos. E tem sala que os caras 8 pontos, 5 pontos já é um festerê, né? Ó, vamos ver aqui, ele tá sobrevendido. Aqui nada de divergência. Aqui também nada de divergência. Não tinha divergência aqui não. Ó. Ele rompe a mínima, acelera. Aqui também foi para baixo aqui. Teria dado divergência se ele tivesse parado um pouco mais acima aqui, ó, enquanto o preço romperia a mínima, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Ficou um pouco mais extenso, tá? Mas tá aí, bons estudos para vocês. Gap de baixa no dólar eu compro, gap de alta no índice eu vendo. E as regiões de compra ou venda eu esperaria pelo menos aí, no mínimo um 38,2 ou sempre uma estrutura dos 5 minutos anterior para vender, tá? Eu acredito num dólar buscando um movimento aqui de maior liquidez, enquanto o índice lá ele pode ficar mais travado, né? Ele pode até entregar ali uns 500 pontos para nós na venda, tá? Mas é um dia que ele pode ficar mais travado, de ressaca até após um dia bem acelerado, tá? Resumidamente é isso, tá? 8h27, segunda-feira, você que é meu aluno, tem um encontro marcado comigo, tá bom? Pessoal, bons estudos a todos vocês. Dúvida que vocês tiverem, comenta aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.